Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pelo ensejo, pela oportunidade que se renova para nós. E aqui estamos reunidos, buscando estudar Apocalipse de João, com os recursos que a doutrina espírita nos oferece, capacitando-nos para uma vivência plena do Evangelho, da doutrina espírita na sociedade, que é o nosso desafio, que é o nosso objetivo, em função do que trazemos do passado como condicionamentos que ainda dificultam uma vivência mais integral dos teus postulados. Mas nós aqui nos encontramos na condição de aprendizes, na condição daqueles que necessitam do remédio, para que nós alcancemos o objetivo no tempo e no espaço. Que as tuas vibrações de paz, serenidade, amor, compaixão nos envolvam e nos auxiliem para que nós realizemos o melhor ao nosso alcance. Que assim seja. Muito bem, capítulo 19, a partir do versículo 19, que nós iniciamos na semana passada e vamos terminar hoje. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Iniciando o capítulo 20, primeiro versículo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e tinha uma grande cadeia na sua mão. Muito bem, eu penso que todos já têm a página 86, certo? Eu não tenho, também não. Página 86. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E vi a besta. A besta, nós já trabalhamos aqui. A besta é o termo que remete ao reino animal. Então, quando nós falamos em besta, nós estamos aí fazendo alusão à animalidade ancestral que todos trazemos na intimidade. Subconsciente. Aquela estruturação da casa mental, que é a mesma da arca, 3 andares, subconsciente, consciente e superconsciente. 3 componentes. O que é superconsciente para nós representa o Evangelho. O Evangelho, então, ele é o subconsciente. Passa para aí, para a Neuza, por favor. O Evangelho representa o superconsciente, porque o Evangelho representa para nós a aspiração, o futuro. Então, nós estamos estudando Espiritismo de forma sistematizada, utilizando aqui do Apocalipse, para nos conscientizarmos dos valores que Jesus trouxe para a Terra, que são valores de um mundo avançado, valores de um espírito evoluído, superior,
que é o nosso futuro, ele é o futuro da humanidade, que nós estamos buscando vivenciar, seguir como modelo e guia. E nós que estudamos doutrina espírita, já no nível que temos alcançado de entendimento, no nível de trabalho que nós também já estamos executando, na seara mediúnica particularmente, com conhecimento de vidas passadas, de existências passadas, da sobrevivência do espírito, das repercussões dos nossos atos e pensamentos, ações na vida espiritual, nós não podemos mais permanecer na dúvida, em termos de consciência, entre o que representa seguir a Jesus e o que representa seguir os valores mundanos. É exatamente o grande desafio da humanidade. Os embates que nós vemos é entre o egoísmo crasso da humanidade, do que cada um de nós apresenta uma parcela, e dos valores nobres, os valores que exaltam a dignidade humana na pauta do humanismo e do humanismo qualificado, que Jesus veio vivenciar, que o Espiritismo representa. Então, o nosso lado na sociedade é sempre o lado da nobreza dos valores, do bem, da dignidade humana, das virtudes, da compaixão. Nós precisamos ter uma ideia muito clara do que é a árvore que produz bons frutos e a árvore que produz maus frutos. Porque nós não podemos mais andar às cegas no mundo com o conhecimento que temos. Porque o mundo está repleto, nós vamos estudar isso aqui, e a besta foi presa com ela, o falso profeta. O mundo está repleto dos falsos profetas. Os falsos profetas. Vamos estudar os falsos profetas aqui no capítulo 20, no versículo 20. O falso profeta não é o materialista, o ateu, o cético, porque esse é o verdadeiro profeta das suas ideias. O falso profeta está se referenciando a personalidades que têm conhecimento do cristianismo e do evangelho, que o pregam, mas que praticam o oposto no mundo. O ódio, o desamor, a violência, o armamentismo, tudo que é oposto ao evangelho. Isso é um falso profeta que não entendeu o cristianismo. E nós aprendemos com Kardec que nós temos os falsos profetas encarnados e os falsos profetas desencarnados. E no Espiritismo tem muito falso profeta. Muito. Que enganam e estão enganando a muitos. Estão perdidos. Inclusive elementos de renome. Estão perdidos. Estão desorientados. Então nós precisamos nos conscientizar da nossa responsabilidade enquanto espíritas e orar por esses irmãos que estão francamente desviados. Por quê? Amigos, e via besta. O que proporciona um instrumento óptico, a lupa, que nos proporciona identificar a besta, é o Espiritismo. É o Evangelho. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e por domar as inclinações más. Então, o verdadeiro espírita é aquele que já identifica as inclinações más. O que é a inclinação má? Tudo que é contrário às virtudes. Por que insistimos nesse termo virtude? Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, estão o tempo todo nos chamando a atenção para as virtudes. Por quê? Porque a doutrina espírita é o Evangelho redivivo, que vem restabelecer todas as coisas, nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus
dissera e acrescentar o que ele não pôde dizer naquele tempo. E o que Jesus fez? Jesus chamou a atenção da humanidade para a bondade, segundo Emmanuel. Jesus exaltou as virtudes nas bem-aventuranças. Então nós não podemos ter dúvidas entre o que é virtude e o que não é virtude. Não podemos ter dúvida. Porque se nós tivermos dúvida entre o que é virtude e o que não é virtude, depois que nós desencarnarmos, para onde nós vamos? Porque o que vai nos fazer ir para um determinado lugar e não para o outro é virtude ou paixão. Virtude ou paixão. Egoísmo ou humildade. Na base das virtudes está a humildade. O Emmanuel define que a humildade é atributo de Deus no reino do eu. E Emmanuel está fazendo, simplesmente Emmanuel está acrescentando um ingrediente para entendermos as bem-aventuranças. Qual que é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito, humildade. Que é a base da edificação das outras, que ali são 7 bem-aventuranças principais e 3 que são consequentes. As bem-aventuranças é uma escala de desenvolvimento ascendente das virtudes. Na base está a humildade. O oposto é o egoísmo. O egoísmo é o oposto da humildade. Se a humildade está na base da aquisição das virtudes, o egoísmo é a pedra angular para desenvolvermos as paixões. Tanto que no Livro dos Espíritos, na questão 171, nós vamos encontrar o seguinte. Livro dos Espíritos, 171. Muito clara para nós a ideia. Quando se trata do dogma da reencarnação, aí os Espíritos vão terminar assim, só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão, que são as condenações. Então, o egoísmo é mãe da iniquidade, que é a injustiça, que impede que no mundo se estabeleça a equidade, que é a condição básica do mundo de regeneração, condição básica da desigualdade social, que não é obra de Deus, é obra do homem, questão 816. Se é obra do homem, é preciso corrigir. O ódio, o egoísmo gera o ódio e as condenações. Então é o oposto da humildade. Então a besta é a identificação em nós dos valores que nós precisamos alterar. E se eu identifico em mim mesmo, egoísmo, indiferença, falta de compaixão, falta de piedade, falta de empatia, falta de misericórdia, que representa a besta, que é a predominância da animalidade, do nosso eu, no campo consciente, evidentemente, amigos, que nós vamos identificar no próximo. Para quê? Para condenar, conforme está aqui no 171, não, porque a condenação é feita por quem odeia, por quem é egoísta. A condenação. Na base do preconceito. Na base do desamor. Na base da falta de empatia para com o próximo. Então, se eu identifico em mim, eu vou identificar no próximo. Para quê? Para fazermos o que está aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 20 e 21. Eu sempre repito aqui, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem?
Aí estão duas questões bem interessantes aqui. São 3, 19, 20 e 21, mas eu vou ler só duas, que é 20 e 21, para não ficar cansativa a leitura. Ó. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. É certo? A ninguém é defeso. Sabe o que significa defeso? A ninguém é proibido ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Por que é inconveniente, amigos? Porque aquele que só vê o bem, a famosa poliana, e não colabora para que o mundo melhore. Não atua para que o mundo melhore. É o religioso crasso que só vai no templo orar. Esse movimento de... Eu coloquei vocês aí no grupo, de propósito, as falas de Herculano Pires, vocês leram? Como é que é? As falas de Herculano Pires. Coloquei no grupo. Vocês leram? Herculano Pires. Vocês não tremeram na base quando leram, não? Porque Emmanuel falou que Herculano Pires foi o melhor metro que mediu Kardec. Sim. Foi o quê? O melhor método. Ah, sim. E Herculano Pires falou aquilo na década de 70. Destruído. 50 anos. Então, para nós, o tempo de ficarmos indo para o templo, vou tomar paz, vou fazer prece, vou tomar água frutificada, e na rua lá não fazer nada de bom, acabou. Porque nós temos que identificar a besta, amigos. A besta onde? A besta está onde? A besta está dentro de nós, mas ela se reflete na sociedade. Já li aqui, vou ler de novo. Ó. Kardec falando aqui, por exemplo, ó, falando do egoísmo. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Kardec está falando aqui do combate ao egoísmo, na questão 917, aí vai na sequência é o capítulo O Egoísmo. Então, ele faz o diagnóstico, os espíritos fazem o diagnóstico e dizem o que temos que fazer para combater o egoísmo. São duas vertentes de ação, no mundo interior e no mundo exterior. Isso é bem claro aqui nas questões 913. Por exemplo, a 913 fala do egoísmo, que é a maior chaga da humanidade. A 914 fala da reforma das instituições que alimentam e entretêm o egoísmo. E na 917, o comentário de Kardec é primoroso, que vai dizer assim, ó, cumpre, pois, combatê-lo, o egoísmo, como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Está no nosso coração, primeiramente. Origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social. Presta atenção. Procurem-se em todas as partes do organismo social. Não é na mente, não é no espírito, não é no coração. É no organismo social. Isso é grave, isso é sério. Tem implicações importantes para nós. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio. Todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Então sistema político, sistema econômico, sistema social, sistema religioso, sistema ideológico, tudo o que fomenta o egoísmo, que é contrário ao amor, à bondade e à humildade. É isso. Então, eu vi a besta. A doutrina espírita, pelos seus postulados extraordinários, e acabou que eu não terminei aqui eu queria terminar, né? Capítulo 10, item 20 e 21. Vou terminar aqui.
Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Então, Kardec dá o tom. Como fazer para estipar o egoísmo. Está perfeitamente de acordo com a fala de São Luís. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Fake news, notícia falsa. Vou repetir? O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Nós temos necessidade, por exemplo, de cortar o mandamento que diz lá, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Nós temos necessidade de fazer isso? Nós estamos seguindo os mandamentos quando fazemos isso? Defendendo quaisquer pessoas? Não, estamos contrariando o mandamento. Estão desacreditando a pessoa sem necessidade. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo, faça em seu proveito pessoal. Isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista. Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Agora vem a 21, que é a mais importante. Haverá caso em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada esta questão e, para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela mesma prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Então, não podemos... O que o Espírito está falando aqui? É a questão 632. Por que a miúde os maus sobressaem? Por causa da omissão dos bons. Por causa da omissão dos bons. Esse tempo da omissão dos bons, amigos, acabou na Terra para nós. É preciso proteger a maioria da minoria. Isso que está sendo dito aqui. Bom, isso tudo aqui está dentro do contexto. Se vier a besta, então vamos tirar o óculos cor-de-rosa e vamos identificar virtudes e defeitos. Nós temos que privilegiar no mundo a virtude. Virtude nós temos que privilegiar no mundo. Amigos, e esquecer de religião. Religiosidade não rotula ninguém. O que na pauta, nessa pauta, vamos lembrar da questão também 982 do Livro dos Espíritos. 982. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? É necessário? Vocês acham que é necessário? Vou repetir? Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Não. Se assim fosse, resposta dos Espíritos, se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem. Então todo mundo que não acredita está condenado. Ou que não tiverem ensejo de esclarecer-se, que seria absurdo. Só o bem
assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. Por isso você falou que o bem são as boas virtudes, não a religião. O bem é sempre o bem. Sem a Então nós temos que olhar religião, as pessoas por qual viés? Com Pelas obras, não pelo que falam. Pelas obras. Para a gente parar de desconhecer a árvore boa não produz mau fruto. Quem foi que disse isso? A árvore má não produz bom fruto. Quem foi que disse isso? Acho que Jesus. Não, Sócrates, 500 anos antes de Jesus. Tá vendo? Jesus repetiu. Bom, É, mas é enviado de Então foi Jesus. Jesus. Então, o que são obras? Obras, palavras, atos, ações. O mundo precisa de palavra. O mundo está cheio de palavras, muitos palavrosos no mundo. ações. Muitos palavrosos. Vocês estavam mencionando aqui, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. O Brasil é o país dos mais religiosos do mundo, não é? Mas o Brasil, a religiosidade. O que Jesus fez na terra se reflete na sociedade brasileira como um todo? Não. De jeito nenhum. Não reflete. Então o mundo está cheio de quem fala, mas de quem age não está. E o que está acontecendo no mundo hoje, amigos? O que está acontecendo no mundo hoje, não sei se vocês observaram isso, que quem está capitaneando as boas ações no mundo, nas várias áreas da sociedade, são religiosos, não. Se me permite, inclusive... Só terminar o raciocínio. São os céticos, são os ateus. São os que não acreditam. Observem. De modo geral, assim que está com ele. Quem está lutando para preservar a natureza aí? Quem está lutando para tratar bem as pessoas sexualmente diferentes? E o espírita deveria ser o primeiro, porque lá no livro Sexo e Destino, lá na década de 70, de 60, o André Luiz já falava nos intersexos. São as pessoas de variações sexuais diferentes. Que nós temos que ter compaixão e piedade dessas pessoas. Está lá, Sexo e Destino. Década de 70. Então nós vamos encontrar no meio religioso os que mais fazem acepção de pessoas, os mais preconceituosos, os que mais condenam, os que mais odeiam. Por isso que eu citei a questão 171 aqui. Somente entre os egoístas, porque os religiosos são exclusivistas. São exclusivistas. Os religiosos tradicionais, tá? Desculpa aí, os espíritos, os amigos espirituais, nós estamos aqui fazendo um diagnóstico. E também, isso também contaminou o meio espírita. Porque nós no espiritismo não falamos em inferno não, mas falamos em chupão. Vai pro chupão. É isso que a gente fala? Vamos fazer discriminação. O nosso papel de espíritas cristãos é de identificar o bem e valorizar o bem, ou é de nós rotularmos as pessoas para condenar? Se a gente está vendo ali uma situação desagradável, alguém está... Se é só ela sozinha, vamos fazer pressa. Mas agora, se você está prejudicando um grupo, nós temos o dever de melhorar esse grupo. Porque nós estamos identificando a besta na sociedade. Kardec já identificava a dificuldade da sociedade, não é? Ele já preconizava, por exemplo, a questão da educação. Hoje a gente passa a palavra, tá, Fernando? Não tem problema, não. Ele preconizava a necessidade da educação. Por exemplo, na questão 685A, no comentário, ele vai fazer alusão à massa de espíritos ignorantes
que são lançados na torrente da população, que, ó, fala assim, ó, considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Ele está falando aqui da falta de educação. Hoje, falta de investimento em educação, das massas. E não estamos falando de educação religiosa não, porque tem um templo em cada esquina. Estamos falando de educação cultural, da cultura nobre, da cultura digna, das ciências, para que as pessoas saibam identificar o certo e o errado. Então, nós estamos fazendo aqui o diagnóstico. Porque é isso o que acontece na sociedade, amigo, é o somatório dos corações individuais de cada um de nós. Diga lá, Fernando, você queria falar aquela hora? Eu só queria completar o raciocínio. Que não tem nada a ver com religião, que o bom exemplo arrasta, né? Eu estava me lembrando de um cidadão que criou uma entidade, chama-se CUFA, para arrecadar bens, alimentos para as pessoas, né? Lá no Rio de Janeiro. Quase em todo o estado agora já tem essa CUFA. Pois é. Né? Quer dizer, outros seguiram o exemplo, acharam bonito e estão fazendo. Sim. Quer dizer, o bom exemplo arrasta. É. E não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. E quando você vai observar, desculpa aí, eu tenho que falar disso, mas eu tenho que falar porque a gente tem que saber identificar as coisas. Muitas religiões estão buscando o quê? Arrecadar o quê? Para quê? Então vocês estão vendo o contraste? Para se escravizar. Vocês estão vendo o que eu estou querendo dizer? A gente tem que observar a árvore pelo fruto, não é pelo que ela diz, não. Para se escravizar no egoísmo. Porque tem gente que coloca a Bíblia debaixo do braço e fala abominações aí na rede social, na mídia. Abominações. Jesus, quando instruía lá os discípulos e as pessoas, falava assim: observai os fariseus, fazei tudo quanto eles dizem, mas não o que eles não o que eles fazem. Tem uma diferença brutal. Eles pregavam a lei, mas praticavam o contrário. Muito bem. E vi a besta e os reis da terra. Então, os reis da terra. E nós trazendo para o nosso mundo interior, os reis da terra são os valores que dominam preferencialmente os nossos corações. Os valores que capitaneiam as nossas buscas no mundo. Porque a nossa busca no mundo, ela deve estar qualificada pelo que recomenda Paulo aqui na questão 1009, na sua dissertação, busca qualificada dos valores nobres. Ó. Paulo vai dizer assim, qual que é o foco, então, da busca? O centro nervoso da busca. O centro do sistema solar é o Sol, em torno do qual tudo gira. O nosso interesse também tem um centro em torno do qual ele gira, que é o propósito, que é a intenção, que é o que predomina no nosso desejo não articulado, não formalizado, na linguagem silenciosa da vibração. Certo? Nós temos um desejo central que capitaneia a nossa busca. Nós estamos trabalhando para identificar. Certo? E, identificado o desejo, canalizá-lo corretamente, de acordo com as leis humanas
e as leis divinas. As leis humanas regulam as relações de homem para homem. Está lá no as questões. Portão aberto. Nas questões 836 a 842 do Livro dos Espíritos. Então, o nosso propósito, ele deve estar pautado pelo seguinte: gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Para qualificar, então, o nosso desejo, nossa busca, amigos, nós não podemos negligenciar 3 coisas: a justiça, o amor e a ciência. Ciência para nós é ponto pacífico, porque Kardec já disse que o dia que a ciência demonstrar que o espiritismo está errado num ponto, nós vamos alterar esse ponto. Vocês querem um exemplo? Uma coisa vai puxando a outra. Vocês querem um exemplo? O que Kardec está dizendo? Apesar de que isso aqui não é um princípio, tá? Porque os princípios a ciência nem conseguiu confirmar ainda, né? Mortalidade, reencarnação. Mas veja que coisa interessante aqui, ó. Vocês verem que o Espiritismo disse a primeira palavra, não disse tudo. É um edifício que está sendo erguido. Então, 42. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? O que os Espíritos responderam lá em 1857? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Naquele tempo, o Espírito disse que bem louco seria quem pretendesse saber o tempo de formação dos mundos, da Terra, por exemplo. Nós já sabemos da formação da Terra, 4,6 bilhões de anos. O Sol tem 5 bilhões de anos. Sabemos como se formam os sistemas solares, o sistema planetário. Tudo sabemos, mas naquele tempo não havia os instrumentos. Eles não sabiam nem que havia outras galáxias naquele tempo. Perceberam? Aqui é um exemplo. Então, a ciência é o carro-chefe aí do processo. E no que tange aos princípios básicos, imortalidade, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados, a ciência ainda nem chegou onde nós chegamos em espiritismo. E vai desmentir? Não vai, porque é uma lei. A neurociência já está descobrindo, a psiquiatria. Isso não dá, é muita notícia, não é isso? Bom, então, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Fechou a equação? Coerência doutrinária, percebendo? Então, o egoísmo que gera o ódio favorece, amigos, até a busca pela justiça, o amor e a ciência. Então, vocês foram testemunhas aí dos terraplanistas que surgiram aí, falando que a Terra é plana. Em pleno século XXI. Com satélites, tudo em órbita. Satélites todos em órbita. Todos os mundos são redondos, menos a Terra que é plana. Não é isso? A Lua, Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Lua de Saturno, Plutão, tudo vasculhado
pelas sondas em órbita, tudo redondinho, esférico, a Terra é plana. Então, assim, qual é o nicho de onde surgiu esse tipo de ideia? Religioso. Nicho religioso, tradicional. Então, amigos, nosso tempo de permanecer nesse sistema. Então, os reis da Terra, os valores complexos que governam os corações, evidentemente, amigos, que esses valores complexos que governam os corações, eles têm os seus multiplicadores, têm os seus ideólogos, têm os seus filósofos, têm os seus profetas, que é o assunto aqui do versículo 20. Então, é preciso identificar. É isso, identificar no mundo. Porque o objetivo, Santo Agostinho define aqui. Eu só terminar a fala de Paulo, porque esse é o nosso objetivo. Aí Paulo vai terminar assim, ó. Falando concluindo aqui o nosso objetivo, ele vai dizer assim, falando quem é com efeito culpado é aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação. Qual é o objetivo da criação? Gravitar em torno da unidade divina. 3 coisas são necessárias: justiça, o amor e a ciência. Que esse movimento de gravitar em torno da unidade divina, observando a justiça, o amor e a ciência, tem a contraparte prática, que é o culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Fechou o modelo e guia? 625, Jesus não é modelo e guia? Então aqui, Paulo está falando de uma maneira mais sofisticada para nós a mesma coisa. Quem é com efeito culpado? O culpado é aquele que está na expiação, complexo de culpa, remorso, arrependimento, síndromes as mais variadas na encarnação, problemas mentais os mais difíceis. É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, que afastou da observação do amor, da ciência, da justiça. Se afastou do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Então, modelo e guia. Então, se nós espíritas já conhecemos Jesus como modelo e guia, o tipo mais perfeito, o nosso esforço deve ser pela sua imitação dos atos, sentimentos, e, consequentemente, nos afastarmos emocionalmente, ideologicamente, tudo que é contrário. Para que o mundo, a partir de nós, tenha melhores ideias a serem observadas, melhores ideias sendo distribuídas, incentivo ao bem, ao belo, ao amor. Esse é o nosso objetivo. Envia a bênção, os reis da terra e os seus exércitos reunidos. Então, sempre nós temos dois aqui viés importantes, o mundo interior e o mundo exterior. Então, quem é a besta no mundo interior? Vamos buscar Emmanuel, Pensamento e Vida, onde ele trabalha o primeiro capítulo, Mente e o Espelho da Vida. Ele vai dizer assim, confinados em que nos encontramos entre a animalidade, a besta, e a angelitude, definimos a
a mente como sendo a faixa de serviço em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, para Emmanuel, a mente é uma faixa de serviço em que o conhecimento adquirido permite operar. Qual é o conhecimento adquirido? Doutrina espírita, Evangelho. Homologa a nossa atuação nessa faixa de serviço. Então, nós entramos, quando nós estudamos Espiritismo, que representa o Consolador Prometido, que representa a descida novamente dos ideais de Jesus para a Terra, nós estamos entrando, por misericórdia, numa faixa mental de serviço dos espíritos elevados, que auxiliam Jesus na condução do mundo. Por misericórdia. Porque a nossa faixa verdadeira, nós já sabemos qual que é. Nós estamos aqui 4 anos tendo revelação da nossa faixa verdadeira. Não estamos? Então, o conhecimento espírita que nós estamos aqui estudando permite nos operar acima da animalidade. E não fazendo mais coro com a animalidade no mundo. É fazendo coro com a virtude. Amigos, esqueçam rótulos religiosos. Esqueçam rótulos religiosos. Não nos pautemos pelo rótulo religioso. As religiões, inclusive o Espiritismo, estão repletos de lobos em pele de cordeiro. Repletos. E não estão falando de espiritismo mais, estão falando de interesse pessoal. Abriram mão do espiritismo. Vamos tomar cuidado. Lobo em pele de cordeiro ainda é macio, né? Porque nós estamos falando aqui de besta e de dragão. O duro então, é quando Jesus qualifica as pessoas que esperam estar no meio, né? De túmulo caiado. Isso que é... O túmulo caiado é o hipócrita. Quem é o hipócrita? O hipócrita é aquele que prega uma coisa e faz outra com a intenção. Sabe, né? Com a intenção. Isso é hipócrita. Quem está buscando se transformar, tem as melhores intenções na vida, busca identificar os melhores valores, concentrando-os com o bem, com o amor. Agora, se a pessoa não sabe identificar o que é bem e o que é mal, amigos, aí precisa estudar mais o Espiritismo. Porque o progresso intelectual... Por que é importante o gravitar, então, da ciência, do amor e da justiça? Porque o progresso intelectual, questão 785, o que os espíritos estão dizendo lá? Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Fechou? Notaram aqui? O orgulho e o egoísmo. O maior obstáculo ao progresso. Qual o progresso? Refiro ao progresso moral. Porque o intelectual se efetua sempre. Quem está militando nas áreas da violência, da delinquência, do ódio, está progredindo intelectualmente também, amigos. Em técnicas. O progresso intelectual se efetua... Vamos repetir? O progresso intelectual se efetua sempre. Sempre. Pode ser um elemento analfabeto, não sabe ler nem escrever, vai estar aprendendo alguma técnica, nem seja de arar o campo.
Progresso intelectual. Se efetua sempre. E quem descuida do progresso moral passa a utilizar o progresso intelectual para sofisticar o orgulho e o egoísmo. Isso é um tema espírita da Gênese. O elemento vai sofisticando os seus desejos, as suas buscas na pauta, porque o que está na raiz da busca é o desejo, é o sentimento. Se na minha base da minha vivência está o egoísmo e o orgulho, a minha busca vai ser capitaneada pelo egoísmo e pelo orgulho. Aí, refiro-me ao intelectual, porque refiro ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. O que é que efetua o progresso moral? Questão 918. Sabe o que proporciona o progresso moral? A prática das leis de Deus. O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. 10 mandamentos. Os 10 mandamentos têm um básico: não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, não dirás falso testemunho contra o seu próprio. Básico. Se a gente for observar isso, a gente anda bem no mundo. Qual o objetivo do progresso intelectual? Aqui, ó, questão 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste. O progresso moral, amigos, decorre do progresso intelectual. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste. Mas nem sempre o segue imediatamente. Decorre deste. Como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral? Uma coisa muito simples, fazendo compreensíveis o bem e o mal. É o progresso intelectual que nos ajuda a identificar o certo e o errado, o bem e o mal, correto e incorreto. É o intelectual. Para a gente escolher o certo. Escolhendo o certo, nós vamos progresso moral. Escolhendo o errado, crescimento das paixões, do ódio, do egoísmo. Perceberam? Então, estudar a besta aqui é estudar isso. Qual é o nosso propósito? Nós já temos como aquela meta assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Primeiro tem que saber o que é reino de Deus, não tem? E justiça do reino de Deus. O que é reino de Deus? Os Espíritos deixam claro para nós: é estado de felicidade, bem-aventurança. E qual que é a justiça para alcançar esse estado de felicidade, bem-aventurança? Podemos aqui falar nos 10 mandamentos, ou falar nos dois, resumido por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como si mesmo. Então, por quê? Os reis da terra são, trazendo para o nosso mundo interior, as emoções que governam a nossa existência. Sentimentos que governam a nossa vida. Nós já estamos colocando como a meta bem nítida a prática das virtudes, todas elas, buscando no dia a dia. Esse é o ponto, não é? Devemos buscar. Por quê? Em torno do foco, se nós temos como objetivo gravitar em torno da unidade divina, representada pela ciência, o amor e a justiça,
no nosso mundo interior também, nós temos um foco em torno do qual todos os nossos valores se reúnem para atender aquele propósito. O que eu quero dizer? Ditado grego antigo. Quando os deuses querem nos punir, eles atendem os nossos desejos. E esse não é um movimento exterior, é um movimento interno. Então, quando eu defino uma meta, defino uma busca na minha existência, tudo que eu conquistei intelectualmente, todos os meus instintos, vão ser direcionados para atender aquele propósito. E vão arrastar magneticamente os espíritos que se afinizam com esse propósito. Por isso que nós somos influenciados muito mais do que nós imaginamos, e ordinários somos dirigidos pelos espíritos, com base no... Então, quando eu estava falando da hipocrisia, que o hipócrita, Jesus está falando aqui para religiosos, no exemplo que o Fernando trouxe, do sepulcro caiado, falando para religiosos. O hipócrita é o que tem um conhecimento religioso, mas intencionalmente pratica o oposto. Esse é o hipócrita. O contrário de quem está buscando se transformar, que é aquele que está estudando a religião, no nosso caso aqui, o espiritismo, trazemos ainda más inclinações, más tendências, mas nós já estamos imbuídos das boas intenções. Nós não mais erramos propositalmente. Nosso propósito não é enganar o próximo. Nosso propósito não é, vou dar um exemplo claro, fica bem interessante. Nosso propósito não é mais para ir para a rede social, lançar uma mentira, para atender um interesse que eu tenho, porque eu não gosto de A ou de B. Aí eu não vou pesquisar se aquilo é verdade, eu vou lá e lanço. Eu estou lá, não dirá as falsas testemunhas, risquei. Então eu estou, amigos, eu tenho que trazer essa baila, porque buscar na sociedade, não está aqui escrito aqui? Você já pararam para pensar que espalhar notícia falsa é perversidade? Já se tocaram que é perversidade? Porque se espalha o ódio contra determinada pessoa. Espalha o ódio. Não é papel nosso. Não é nosso papel. Quais espíritos se associam a nós quando nós fazemos esse tipo de atuação no mundo? Aqui, manifesta na mesa aqui, ó. Não tem manifestado? Para todos os gostos. Então, se nós não buscamos as boas intenções com foco, nós estamos trafegando na pauta de tudo aquilo que mantém a Terra no plano da dificuldade, e não estamos percebendo. Difícil? Difícil, amigo, mas nós temos que tratar desses assuntos. Porque nós não estamos aqui para compactuar com aquela velha ideia que a besta é um elemento que vai chegar no mundo, que vai reencarnar para ser o Satanás reencarnado, para levar o mundo para a destruição. Não, a besta é o somatório de todos os egoístas e de todos os orgulhosos, de todos os preconceituosos, que dão campo a que aqueles elementos que se destacam nesses nichos preponderem no mundo e causem guerras, como tem acontecido no pleno século XXI, e mantenham os movimentos de destruição na Terra. É isso? Os movimentos aí que mantêm ainda produção, tráfico de drogas, fomentam os suicídios,
Nós estamos lutando aqui para melhorar o mundo. A partir do nosso mundo interior. E para que, no nosso caso particular aqui, ó, e vamos tratar disso semana que vem, para sermos aqueles que vão ajudar esse elemento montado sobre o cavalo, que são os valores nobres, os valores da humanidade, da bondade humana, do bem, a preponderarem na Terra, porque o cavalo é o médium. Somos cada um de nós. Influenciados muito mais do que nós imaginamos. Então, amigo, nós trafegando aí no mundo, na nossa vida cotidiana, lançando as nossas ideias e os nossos propósitos, nós somos o cavalo de alguém. Conscientes ou inconscientemente. Semana que vem nós vamos tratar desse assunto. Que Jesus nos abençoe.